Para mim, eu vou responder para você que está em casa. Você que está em casa. Vanderlei Luxemburgo vai dar muito certo. Não, mas é outra coisa. Ele não está falando que não. Vai dar muito certo no esporte. Vai dar muito certo no esporte. Não, mas não é isso que ele falou. O Carille teve a humildade de reconhecer que a presença do Vanderlei vai melhorar o trabalho dos mais jovens e que ele tem todo esse carinho, essa idolatria pelo Tite. Olha aqui, o Luxemburgo, excelente apóstolo, o Vanderlei tem uma chance na vida dele única. Podemos fazer um paralelo aí, nas devidas proporções, ao Leicester quando contratou o Ranieri. O Leicester, quando contratou o Claudio Ranieri, a imprensa inglesa tirou barato, todo mundo tirou barato. Ele foi contratado no primeiro ano para tirar o time do rebaixamento. O mesmo papo de sempre, o Ranieri está ultrapassado, passou o tempo dele. O Ranieri chegou e ganhou um título histórico pelo Leicester, que foi o campeão da Premier League. Vanderlei Luxemburgo tem a oportunidade de ser o Ranieri brasileiro, o Ranieri do Nordeste, do Norte e do Nordeste. Por que não? O Vanderlei conhece muito, o Vanderlei tem uma chance, vai para um clube que tem estrutura que ele gosta, que paga em dia, que tem um bom time. E a expectativa em cima do Vanderlei não é tão grande quanto seria dos outros. Então, se o Vanderlei classificar o esporte para Libertadores, é um baita de um trabalho. Tá super bem, tá super bacana. Então eu acho que o Vanderlei tem, se o Vanderlei tiver com tesão, que ele tá, o Vanderlei tá com tesão grande de ser treinador, de voltar a brilhar, por que não? O Vanderlei pode ser o Ranieri do Norte e do Nordeste brasileiro, por que não? Não dá pra gente comparar o esporte com o Leicester, porque nem o mais otimista dirigente do Leicester pensava que o Leicester poderia vencer o campeonato inglês. Ninguém. O Chanaprado, ninguém. Foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para os dirigentes do próprio Leicester. Agora o esporte vira e mexe pela estrutura que ele tem, e é um time hoje, no cenário nacional aí, que está em dia com as suas contas, tem estrutura, paga altos salários também para jogadores que estão lá. Então o esporte vira e mexe, ele incomoda. O esporte vira e mexe está lá em cima, beirando o G4. O esporte muitas vezes briga por liderança, tudo bem que depois do decorrer do campeonato acaba abrindo mão, acaba caindo, mas enfim, em determinado momento ocupa uma vaga ali na elite do futebol brasileiro. O esporte hoje é um time que tem estrutura sim. Então, eu também concordo contigo, acho que vai dar certo. É chamado lá, o Vanderlei que sempre quis trabalhar no São Paulo e não teve a chance, até hoje. E o apelido do esporte lá é o São Paulo do Nordeste, porque o esporte é um clube lá, sempre foi o primeiro lá no Norte e no Nordeste a ter a estrutura. Tem uma baita estrutura. E você vê como é o Vanderlei. Os caras podem não gostar do Vanderlei, cada um tem direito de gostar ou não gostar, faz parte. O Vanderlei não ter feito bons trabalhos, não. Agora, o Vanderlei é o Vanderlei, gente. O Luxemburgo chegou, desde ontem, o esporte está em destaque em todos os programas. Mas, Benja, o Luxemburgo, quem sou eu para aconselhar o Luxemburgo? Mas eu acho que ele deve rever o conceito dele, que é esse negócio de querer ser manager, começar a meter o bedelho em outras coisas. Mano. Se o Luxemburgo focar apenas no cargo de treinador de futebol, deixar de bobagem esse negócio de manager para lá, manager para cá, se ele focar só nas 4 linhas, ele tem tudo para dar certo. Eu vou só fazer, eu não sou advogado do Luxemburgo, nem quero ser. Agora, umas coisas que o Vanderlei fala, ele está coberto de razão. O Vanderlei, eles falam assim, pô, todo mundo tira sarro que eu falava projeto. Quando ele falava em projeto, ninguém falava. Hoje todo mundo fala, ó, projeto. O Vanderlei levava aquele staff dele com psicólogo, nutricionista, caramba, todo mundo tirava barato. Hoje, o Vanderlei não precisa levar ninguém, porque os clubes fizeram isso, ou não é, Pascoal? Tem nutricionista, tem psicólogo, tem isso, tem aquilo e tal. E o Luxemburgo, eu acho, mas também cada um tem o direito, mas o Luxemburgo, o peso das críticas ao Luxemburgo sempre tiveram peso 10. Entendeu? O Luxemburgo sempre tiram sarro dele, ironizam ele. É criticado quem é bom. Essa que é a questão. E ele é muito bom. Ele, na minha opinião, é o melhor técnico do Brasil. O Sport contratou o melhor treinador do Brasil. E uma outra coisa, o Sport tem um bom time. Tem um bom goleiro que é o Magrão, tem 2 bons laterais. Você acha o Luxemburgo melhor que o Cuca hoje? Eu acho o Luxemburgo melhor que o Cuca. Com certeza acho o Luxemburgo melhor que o Cuca. Tem 2 bons laterais, o Xavier, pela direita, e o Mena, o chileno, que no São Paulo não jogou bem, no Santos não jogou bem. Mas é um cara que ali tem experiência. É um cara que tem experiência. É um cara bom. O René é melhor que ele. O Richelli é um belo volante. O André tá fazendo gols. O Rogério, que pertence ao São Paulo ainda. Não pertence mais. Não pertence mais? Olha que maravilha. Ótima notícia. 2 milhões. O Rogério é um atacante liberado de campo muito interessante. O Oswaldo foi pra lá. O Oswaldo, ex-Fluminense, e o Diego Souza. O Diego tá machucado. O Luxemburgo pode dar uma bela ajeitada nesse time aí. Diga, Eugênio. O Oswaldo merece aquela famosa vinheta do Pascoal, seu xará. É mesmo? Você acha?
Deus. Eu não sei, gosto. Jesus. Mas lá foi sucesso. Ele vai fazer barulho Lá ele joga. Lá ele joga. Tanto que o Rogério Igual Ceni pediu o Neymar do Nordeste. Lá joga. O Rogério Ceni pediu o retorno dele e o Sport negou. O Sport Comprou. exerceu o direito de compra. Só uma coisinha, eu tive a oportunidade de conversar com o Vanderlei nesse final de semana, esse último final de semana. E ele me pareceu, na conversa que eu tive com ele, muito interessado em fazer um trabalho de primeiro nível. Muito interessado mesmo, de botar o pé no chão, de treinar o time. Ele fez alguns pedidos aos dirigentes do esporte. Ele falou para mim, Pascoal, salário e tempo de contrato já está tudo definido. Pelo que ele me falou, 2 anos e meio de contrato e o salário lá que ele acertou com o esporte, dentro do que o esporte poderia pagar. O que ele pediu para o esporte? Que o esporte tenha ambição de ganhar a Copa do Brasil, ambição de chegar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, de voltar à Libertadores da América. Ele não quer que o esporte pense em ficar no nível médio do campeonato, em ficar numa situação de se salvar do rebaixamento. Ele acha que o esporte tem que começar a pensar maior, mas então, Pascoal, essa visão maior. Então ele passou isso para os dirigentes do esporte e esperava o retorno dos dirigentes do esporte para reforçando o time, melhorar algumas ações também do clube, transformar a Ilha do Retiro dentro do que é a Ilha do Retiro, para ser aquele alçapão para o torcedor. Porque o Vanderlei falou para mim, Pascoal, toda vez que eu fui jogar lá, eu senti pressão. Será que os caras que vão jogar lá não vão sentir pressão? Tem que sentir pressão. Você vai ver, dá uma semana aí, você vai ver aparecer já reforço. O esporte já está fazendo uma promoção para esse próximo jogo, né? Que R$20 e mais um alimento não perecível. E só para lembrar, viu, Flavinho? Amanhã, você tem Copa do Brasil, tem Esporte e Botafogo ao vivo, exclusivo aqui, 21h30, com a provável estreia de Vanderlei Luxemburgo. Ótimo. Aqui não foi o Esporte, Flavinho. Ótimo, só que é um programaço, tem de ver. Acho que quando o Esporte contrata um técnico como o Luxemburgo, já está mostrando ambição, né? Já está demonstrando que tem uma ambição que vai além de ficar na metade da tabela. O Sport tem demonstrado ambição nos últimos anos, quando contrata o Diego Souza, quando tira jogador de São Paulo, quando tira jogador de times grandes e tudo mais. Eu acho que o Sport tem demonstrado ambição. Eu não acho que o Sport deveria ter mandado embora o Ney Franco, na minha visão. Acho que fazer um trabalho bom. Chegou à final da Copa do Nordeste, tá bem na Copa do Brasil e tudo mais. Agora, já que saiu, eu acho muito positivo, realmente, para o futebol brasileiro ter de novo o Luxemburgo na Série A. Eu acho legal isso, acho bem legal. Muito melhor ter o Luxemburgo aqui do que ter o Luxemburgo na China. O trabalho do Luxemburgo na China foi ruim? Deve ter sido, ele foi mandado embora, mas a gente não dá para dizer que a gente acompanhou no dia a dia. Aqui a gente vai ter a chance. Trabalhar na China, né? Também. Você não consegue falar a língua dos caras. Mas aí os trabalhos anteriores, o Filipão, em compensação, faz um ótimo trabalho lá. Tá aí de novo nas finais da Champions dos caras. Que é difícil. Claro, é difícil, concordo. Mas nos trabalhos anteriores do Luxemburgo recentes aqui no futebol brasileiro também foram ruins. O que não quer dizer que ele tenha se transformado num mau técnico. Lógico que não. Todo jogador que vem aqui fala que ele é melhor que quem trabalhou. Então tomara que dê muito certo. Pelo esporte e pelo Luxemburgo. Não estamos aqui só torcendo pelo Luxemburgo, torcendo pelo esporte, porque é importante o time do Nordeste forte no cenário nacional. E espero que ele realmente dê muito certo, que o Luxemburgo possa mostrar tudo aquilo que a gente tem aqui uns 4, 5 anos, está falando, né, dele. É um dos melhores, esse aqui, os últimos trabalhos foram ruins e tal, mas é um dos melhores. Então, mostra que é um dos melhores. Posicionar o time de enxergar jogo. Vou falar pra você, você é um testemunho de quem viveu esse tempo todo que eu vivi atrás do gol e atrás de banco de reserva. É um cara que enxerga. É um cara que sabe enxergar jogo, sabe escalar time, monta de acordo com o adversário. Eu acho que o Luxemburgo se perdeu nos últimos anos pela boca. Não é nem pelaquela história do... se ele se concentrar em ser técnico e não fora de campo... Ele já não tem mais isso, ele não é nada também fora de campo. Ele não tem empreendimentos, não tem clube. Mas o Flavinho, quando eu falo a respeito disso, é quando ele tenta intermediar negociações com os jogadores, quando ele tenta fazer essa ponte. Mas assim, eu acho que. Mas ele pegar o telefone e ligar, acho que todo técnico. O Guardiola não ligou pro Gabriel Jesus? Mas é outro cenário. Não é outro cenário nenhum. Mano, acho que o Sport tem um bom time, o Sport tem um bom time. O Vanderlei pega o telefone e liga, é o luxo. Não é só ele, todo técnico no certo jogador faz isso. O Cuca deve fazer isso. O jogador faz isso. O Dorival faz isso. Mas olha, isso que você falou. Isso que eu acho que ele se autopromove demais dessa função. Não precisa. Acho que o Luxemburgo precisava. Quem sou eu para ficar dando conselho? Mas agora faz assim, ó. Então, mas isso que você... Né? Então, a única coisa que eu queria perguntar pro Vanderlei, você, naquele programa que você veio, que você falou que você não dá mais treino, você mudou?
em relação... Você vai chegar no esporte. Mas ele falou que Você mudou Ele me disse você mudou o teu jeito. Você vai dar treino. Ele me disse que está muito empolgado para trabalhar no campo. Foi o que ele me falou. Que seja muito empolgado para trabalhar. Que o Vanderlei faz de futebol é discutível. Que ele consiga, tomara que ele faça isso, porque eu concordo com todas as palavras que você disse. O treinador tem que estar de olho, porque o jogador respeita o treinador. Quando o treinador está lá olhando o treino, o cara fala... Pô, quando o treinador não aparece nos treinos reserva, o cara já acha ruim, imagina se ele não aparece no treino tem que estar. O treinador no Brasil tem que estar perto, tem que estar sempre presente. Pode até não apitar o treino, porque apitar treino... Pode não apitar o treino, Pode não apitar, isso aí não tem nada a ver. Agora lá, passando instruções, ó, tá errado, conserta aqui, passou errado, entendeu? Isso é obrigação do treinador. Ele tem que estar no campo. Só queria outra coisa. Há 3 semanas atrás, Pascoal, eu fui entrevistar o Jadson aqui com o Mendes, fui fazer lá no CT do Corinthians. Aí o Jadson chegou pra mim e falou assim, dá uma olhada lá, ó. Carilli. Porque o Corinthians tinha jogado na noite anterior. Ele falou, dá uma olhada lá. Era o Carilli dando o treino dos reservas. Então... É assim que o Tite cativou o time e assim que o Carilli cativou o time. E o Vanderlei sabe disso, com certeza E era ele vai estar... Era o dia seguinte do jogo. O Corinthians tinha jogado na noite anterior. Teoricamente era o quê? Esqueci. Folga. Era folga de quem? Do treinador. Ah, mas ele, segundo ele, pode fazer qualquer coisa. Não pode, veja. O treinador de futebol, você tem que estar 24 horas por dia antenado. Até por isso eles ganham. Até por isso eles ganham o que ganham. A carreira é sacrificante. É que nem médico. Pô, é que nem médico. O cara não tem fim de semana. Ele tá dando plantão, de repente tá lá, o cara chama ele tem que ir. Funcionário que trabalha em banco, por exemplo, caixa de banco, o cara fica lá mexendo. Esse sábado e domingo não fazem nada. De noite também não. O técnico de futebol não é assim. Ele não pode se debruçar em outra atividade. Ele tem que estar se debruçado sempre na atividade dele. Treinar time de futebol, ver jogos, pensar, estar de frente do computador, de um programa, de um PowerPoint, olhando, tentando melhorar, isso e aquilo. Se o cara gasta 10 horas do tempo dele para ficar jogando pôquer, na minha opinião, ele está errado. Eu não estou dizendo que é o caso do Luxemburgo. Não estou dizendo isso. Mas se for verdade isso, eu acho que é um erro. É um erro, Eugênio? Não. Não é incrível? O Vanderlei fez 65 agora. A mesma cara, né? Eu pensei que tem a mesma cara. 65 anos. 65 anos. Ele vai ser o Ranieri do Nordeste ou não vai? Eu espero que sim. Eu tenho certeza que ele vai dar certo no esporte. Eu tenho convicção, rapaz. Ele me passou tanta firmeza quando eu conversei com ele pelo telefone que eu fiquei, rapaz, assim, animado de vê-lo de volta e o trabalho que pode ser realizado. Olha, eu converso muito com o Vanderlei, a gente fala bastante. Eu vou dizer um negócio pra você, cara. O único clube realmente que ele não conseguiu é o São Paulo. Lembra que eu falei aqui? Há uns 7 meses atrás, a gente tava conversando. Ele falava assim pra mim, pô, sabe um clube que eu queria trabalhar? Eu falei, qual? Ele falou, o Esporte. Até falei aqui na época. Porque eu achei que o Eduardo Batista, quando saiu, eu falei, é o Vanderlei. Porque o Vanderlei falou, o Vanderlei não dá ponto sem nó, né? Falou pra mim, foi o Esporte. Foi o Esporte, por quê? Ah, trabalhei em tudo que é lugar, não trabalhei lá tem uma baita estrutura, pô, precisava fazer um trabalho. Ó, o Vanderlei lá. E outra coisa que está acontecendo, se você parar, o Vanderlei não está indo para os 12 maiores clubes do futebol brasileiro. Ele está indo para um clube que ele quer transformar esse clube em um daqueles que você olha e fala, esse aqui tem que ter respeito porque ele vai chegar na Libertadores. E eu acho que esse é o maior desafio do Vanderlei. Né? Esse é o maior desafio que ele faz. Trazer o esporte para os 6 melhores do Campeonato Brasileiro, levar o esporte para uma decisão da Copa do Brasil. Eu acho que esse é o objetivo dele. E isso acabou movendo o Vanderlei a essa situação. O esporte foi campeão da Copa do Brasil recentemente, em cima do Corinthians também. Foi campeão do Nordeste agora. Nelson Batista é o treinador. Lembrando que se isso acontecer, talvez não seja por obra exclusiva do Vanderlei Luxemburgo. Não, mas é um impulso que o... Lembrando que ele já fez isso no Paraná Clube, não transformou o Paraná Clube em nada de tão espetacular. Então, eu acho assim, acho que cada um no seu lugar. Não teve sequência o trabalho desses times. Não, entendeu? É porque no Paraná Clube ele foi para fazer outra coisa, né? Não. No Paraná, ele saiu do Paraná e foi pro Palmeiras, se eu não estou enganado. Foi. Então não teve sequência. O problema é o seguinte, o problema não é ganhar uma Copa do Brasil ou um brasileiro. É elevar o patamar do... É continuar ganhando sempre. Mas eu acho entrar no campeonato sempre como favorito. Eu acho que o patamar do esporte hoje, eu acho que o patamar do esporte hoje já é alto o bastante
Mas ele não acha a que ponto pode de você ser- colocar o esporte entre os favoritos do Campeonato Brasileiro. Mas acho que não o colocaremos nunca. Não, mas seria interessante mudar isso. Mas é esse trabalho que ele mas vai aí fazer. eu acho- mas É aí- isso que move ele no momento. Mas aí eu acho. É isso mesmo. Tudo bem. Foi o Pode que até ele me ser. falou no telefone. Mas aí já acho que é a megalomania. Não é. Mas é o objetivo do cara, pô. Ele tem com a estrutura que tem, com a torcida que tem, que a mídia que tem, o estádio que tem. Sejamos realistas, eu vou te falar um negócio. O esporte não vai ser nunca, e não é porque o esporte é mais feio ou mais bonito. O esporte não vai estar nunca no patamar financeiro que está o Palmeiras e que está O Leicester também não estava no patamar do Manchester, do Chelsea, do Manchester City. O dono do Leicester é um dos caras O mais Leicester- ricos. Ok, mas Leicester é uma o grande patamar exceção. financeiro O era Leicester é uma inferior. grande exceção, e talvez a E maior. também é um a maior asterisco, só aí, porque a diferença entre- o abismo é menor, lá, o abismo menor, lá muito menor. é assim, aqui no Brasil é monstruoso. Mas agora eles estão renegociando com televisão, tá diferente a Eu situação. acho que é legítima a ambição do esporte de se colocar entre os grandes do Brasil. Claro que é. Eu acho que tem Mas eu possibilidade. acho que ele faria isso com Luxemburgo ou sem. Agora, o esporte, olha, eu gostaria muito. o esporte já tem demonstrado ambição, porque não vão. Recentemente, o esporte contratou o Falcão, o esporte contratou o Oswaldo Oliveira. Recontratou o Diego Souza, o André, você que entendeu, André? jogou muito bem lá. Eu acho o seguinte: Olha, se o Vanderlei ficar 5 anos no esporte, com tesão de trabalhar, ele eleva o esporte de patamar. 5 anos já acho um exagero. Até Vamos- 70 anos.